O ponto de partida para a proibição radical das tatuagens está cravado no Antigo Testamento, no livro de Levítico 19:28. Não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis nenhuma marca de tatuagem. Para muitas tradições evangélicas, este versículo é visto como uma lei eterna e universal, que torna a arte corporal um pecado claro e inegociável. A congregação de Elias, por exemplo, tratava a tatuagem não apenas como imoral, mas como um ato de profanação do templo do Espírito Santo, um risco para a salvação. Essa interpretação, no entanto, frequentemente ignora o contexto histórico e cultural em que a lei mosaica foi dada, transformando um mandamento cerimonial em um dogma inflexível. A visão bíblica mais ampla, especialmente sobre a nova aliança estabelecida por Jesus, oferece uma lente diferente. Os teólogos e o próprio Billy Graham, em sua pregação, destacavam que a proibição em Levítico estava ligada diretamente às práticas pagãs da época. Os povos vizinhos de Israel usavam cortes e marcas, ou seja, tatuagens, como rituais de luto para apaziguar deuses mortos ou como símbolos de idolatria e servidão a outras divindades. O objetivo de Deus era separar Israel culturalmente e espiritualmente dessas práticas, assegurando que sua adoração fosse exclusiva. O foco, portanto, não estava na tinta ou na agulha em si, mas na motivação idólatra por trás do ato. É aqui que entra a poderosa pregação de Billy Graham. Seu foco central era a simplicidade radical do Evangelho. Salvação e justificação vêm pela graça, mediante a fé em Cristo e não por guardar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Graham raramente se envolvia em longas discussões sobre vestimentas, cabelo ou tatuagens em suas grandes cruzadas, pois ele considerava tais debates como distrações legalistas. Seu objetivo era levar as pessoas a um encontro pessoal com Jesus. Ele sabia que, ao centralizar o Evangelho, as mudanças comportamentais viriam como um fruto espontâneo da transformação interior e não como uma imposição externa. Graham, como um grande comunicador, entendia que a fé deve ser relevante para a cultura desde que não comprometa a verdade bíblica. Ele evitou a armadilha de criar um código cultural evangélico rígido que muitas vezes afasta em vez de atrair. Para ele, a verdadeira santidade estava na integridade moral, o caráter, no amor ao próximo e na pureza do coração, e não em critérios superficiais. A tatuagem, se feita com uma motivação pura e não idólatra, era uma questão de consciência pessoal e liberdade cristã, e não um critério de aceitação por Deus ou pela Igreja. A ênfase bíblica do Novo Testamento que Graham ecoava reside no princípio de que o corpo é o templo do Espírito Santo. No entanto, o risco de profanação não é tipicamente associado à tinta, mas sim a pecados morais graves como a imoralidade sexual e a idolatria, 1 Coríntios 6, 18-19. Ao transformar a tatuagem em pecado mortal, o legalismo desequilibra as prioridades, colocando uma regra cerimonial, hoje debatível, acima dos mandamentos morais claros e da necessidade de amor e perdão. A visão de Graham também seria influenciada pelo conceito de aparência do mal e o testemunho cristão. Embora ele defendesse a liberdade, ele sempre alertava os crentes a considerarem como suas ações seriam percebidas por outros, especialmente por aqueles de consciência mais fraca, Romanos 14. Assim, se uma tatuagem específica causasse tropeço a um irmão ou desacreditasse o Evangelho em um contexto específico, o crente deveria, por amor, abster-se. Mas essa abstenção seria um ato de amor e não uma exigência legal para a salvação. No contexto de Elias, essa perspectiva libertadora era revolucionária. Muitos jovens da igreja sentiam-se aprisionados, vendo a arte corporal como um obstáculo intransponível à fé. A compreensão de que o Evangelho foca na graça e na motivação, e não em uma lista de proibições, permitiu que eles reavaliassem sua fé. Eles começaram a entender que podiam expressar sua identidade e sua arte desde que o fizessem com um coração sincero, sem resquícios de idolatria. A postura de Billy Graham sobre questões culturais era sempre pragmática e evangelística. Se uma regra cultural
como a proibição de tatuagens, impedia as pessoas de virem a Cristo, essa regra deveria ser reavaliada sob a ótica da graça e da grande comissão. O foco estava em tornar a mensagem de salvação o mais acessível possível, sem comprometer a verdade central de Cristo. Portanto, o mito da proibição radical das tatuagens se sustenta na ignorância do contexto bíblico de Levítico e na substituição da graça pela lei. Ao invés de um critério de salvação, a tatuagem deve ser vista como uma questão de liberdade e consciência, um assunto menor quando comparado aos grandes imperativos do Evangelho. O legado de Billy Graham e o estudo contextual da Bíblia nos ensinam que o Evangelho tem a ver com a reforma do caráter e não com o controle da estética corporal. A verdadeira marca do cristão não está na pele, mas no fruto do Espírito manifestado na vida.